Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 20, no verso 17. Hoje, chegando aqui, a nossa querida diaconisa, que estava aqui agora nesse momento, compartilhou uma bênção. Ela disse: olha, meus irmãos, ela está ali, ó. Olha, meus irmãos, durante tantos anos eu paguei aluguel, e pedindo a Deus que uma casa própria viesse até a nossa vida, no momento certo de Deus. E neste ano, ela disse, exatamente no dia de hoje, às 11 da manhã, ela disse: olha, eu vou assinar a escritura da compra do nosso apartamento. Deus é maravilhoso, Ele é fiel, basta nós sabermos esperar em Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e todas as coisas Ele fará na tua vida, em nome de Jesus. Que seja bênção na sua vida, irmã, que seja bênção para a tua casa e para a tua vida, em nome de Jesus. Mateus capítulo 20, no verso 17, a Bíblia diz: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas ao assentar-se à direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governantes dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Estendo as mãos para a minha vida e me abençoe em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi lida nesse momento, Pai. Eu creio, Senhor, que o mundo espiritual está atento, está aberto, e todo o mundo espiritual reconhece que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e essa palavra é Tua, Senhor. Então faça dela, Senhor, o que apraz o Teu coração, modifica a minha vida, modifica o meu ser, modifica o meu DNA e dos meus irmãos aqui presentes, em nome de Jesus. Dai-me, Senhor, ó Pai, o espírito da revelação da Tua palavra, Senhor. Sem esse espírito o Teu povo perece, Pai, e a minha vida perece também. Em nome de Jesus eu te peço, e a honra seja dada ao Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Meus queridos irmãos, semana passada pregamos sobre um clamor, para recebermos de Deus uma resposta. Dissemos que quando Ele diz ao homem, todo ser que respira louve ao Senhor, mas quando Ele quer uma conexão com o homem, então Ele diz: clama a mim, é um clamor, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então essa semana o Senhor fala ao meu coração sobre entrega ao Senhor. Parece um contrassenso, porque viemos receber aqui de Deus algo, e a palavra do Espírito Santo vem às nossas vidas dizendo para que nós entreguemos ao Senhor áreas de nossa vida nesse dia, meus irmãos. Abra o seu coração. Esse assunto, entrega, está tão mal entendido, muitas vezes, no sistema religioso, que quando se fala entrega ou se prega entrega,
Muitas vezes a mensagem, ou a discussão, ou o tempo termina em oferta, em parte financeira. Mas nós sabemos que não é somente isso que se deve entregar a Deus. Porque a Bíblia diz sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. E a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. A Bíblia diz, entrega as suas angústias a Deus. Então não é, resumindo, uma entrega numa área financeira. Hoje, pela graça do Espírito Santo, que Ele, o Espírito Santo, esclareça os nossos corações, cada um de nós, o que nós temos que entregar, começando por mim. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu gostaria de dizer a você, que nenhuma entrega que você possa fazer no dia de hoje, ela se iguala, ela se compara, ela chega próximo à entrega que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Como eu disse no início desse culto, a Bíblia diz que Ele nos amou quando éramos ainda pecadores aqui na terra. Eu consigo sentir isso, essa graça de Deus na minha vida, quando meu pai faleceu, num dia de festa, um dia de casamento da minha irmã, no mesmo dia, havia um bolo que ele mesmo havia confeitado. E nós, criança, fomos dormir e quando acordamos o bolo não estava mais lá, já estava o caixão. Nós íamos por doença, nós íamos a centros de macumba, fazíamos simpatia, nós fazíamos coisas para que o nosso pulmão fosse curado, e a mãe, quando tirava um do hospital, colocava outro, e então era aquele rodízio de hospital, crianças doentes, fadadas à morte, agora na orfandade, mas a Bíblia diz, e ela se cumpriu na nossa vida, Ele nos amou quando éramos ainda pecadores, nos resgatou, nos trouxe para outro lugar, e Ele fez da nossa vida, meus irmãos, agraciada por Deus. Então não há nenhum sacrifício que possamos fazer hoje, nenhuma entrega que possamos fazer a Deus, que supra, que chegue perto da entrega que Cristo já fez por nós. Ou nós pensamos que foi aqueles homens que prenderam a Cristo, ou pensamos que foi Judas que entregou a Cristo, que fez Ele ir para a cruz. Não, a Bíblia diz que no semblante do nosso Senhor Jesus, Ele estava com o semblante certo de quem iria para Jerusalém. Ele disse a Pedro, quando Pedro cortou a orelha de Malco, Pedro, ninguém tira a minha vida, Pedro, não há ninguém nesse mundo que possa tirar a minha vida e me pregar nessa cruz do Calvário. Não foram aqueles homens que pregaram, eu mesmo entrego a minha vida, Pedro, por amor. A Bíblia diz, não há amor maior do que esse, de entregar a sua vida pelos seus amigos. Foi o que Jesus fez, ninguém tirou a sua vida. Mas é necessário, meus irmãos, que nós vivamos uma vida de entrega. Por isso Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no verso 36, ele cita o Salmo 44, verso 22, ele diz, mas por amor a ti, Jesus, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas, juntos indo para o matadouro. As ovelhas não reclamam, meus irmãos, quando elas vão para esse lugar de morte. Cristo é o exemplo. A Bíblia diz que como ovelha muda, Ele foi entregue aos seus tosqueadores e não reclamou. Por isso a nossa vida é uma vida de entrega. A vida do crente, meus irmãos, é uma vida de entrega, é entregar. Mateus capítulo 20 que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus subia para Jerusalém. Ele disse, eis que subimos para Jerusalém, para quê? Para se entregar, meus irmãos, para entregar a vida dele pela sua vida hoje. Então ele diz aos discípulos, lá em Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais, será açoitado, humilhado, condenado à morte, escarnecido e crucificado, mas ao terceiro dia, ele vai ressurgir. Jesus estava falando de uma entrega, e nesse exato momento chega uma mulher, a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, os filhos do trovão, e ela diz a Jesus, quando Jesus falava naquele momento de entrega,
ela veio com um assunto que era contrário, oposto à entrega. Ela pensava em receber algo de Deus, em receber um favor. Jesus dizendo da entrega e ela dizendo de receber. Então ela diz: Jesus, no teu reino, será que os meus 2 filhos podem receber algo de ti? Eu posso te fazer um pedido? Ele disse: faça. Ela disse: será que os meus 2 filhos, um podem sentar à tua direita e um pode sentar à esquerda de ti? Jesus responde a essa mulher: por acaso vós podereis beber o cálice que eu estou para beber? O cálice da entrega. A Bíblia diz que no Getsemane, Jesus chora e ora a Deus, e o seu suor se torna em sangue. Será que esses homens, essa mulher, os discípulos, nós poderíamos beber esse cálice dessa entrega? Não, não poderíamos. Não há ninguém nesse mundo, não há alguém que foi bom nesse mundo, não há um santo homem nesse mundo, não há ninguém, nem a mãe de Jesus, nem os irmãos de Jesus, nem homens, nem papas, nem pastores, ninguém nesse mundo poderia fazer essa entrega que Jesus fez. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os que nasceram nessa terra, nasceram lá do pecado de Adão. Mas Jesus veio como homem, Ele como cordeiro sem manchas, sem pecado. Só Ele poderia fazer essa maior entrega. Mas essa mulher disse: sim, nós podemos beber. E ele diz à mulher: você não sabe o que você está falando. Note, meus irmãos, que Jesus afirma: vocês beberão esse cálice. Note que o primeiro mártir, o primeiro discípulo que foi morto por Herodes, foi exatamente o filho dessa mulher. Foi o filho dessa mulher que entregou a vida por Jesus Cristo. E o último foi o seu filho mais velho, João. Então, meus queridos irmãos, esse cálice ninguém poderia beber, só o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior entrega. Perceba, meus irmãos, que os 10 discípulos, então, eles se revoltam com aqueles 2, porque eles queriam receber algo, talvez até maior do que os 10 discípulos. Então Jesus chama aqueles homens, e veja o que Jesus fala para eles. Perceba, verso 25, então Jesus chamando-os disse: sabeis que os governantes dos povos os dominam. Parece que Jesus estava falando de um tempo que estamos vivendo, em que os governantes dos povos dominam com mão forte as nações. Veja, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. O que vem à sua mente, meus irmãos? Dos governantes, os maiorais, que vivem aqui sobre esse povo, sobre essa terra, sobre esse Brasil, em especial nesses dias, exercendo autoridade, às vezes até uma autoridade que não está na nossa Constituição. É isso que Jesus estava dizendo, é o que acontece hoje também nas nossas vidas. Mas Jesus disse a mim e para você, aqueles discípulos: mas entre vocês não é assim. Entre vós não é assim, não é dessa forma. A autoridade deles, meus irmãos, está sobre essa terra, mas a autoridade na nossa vida está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A autoridade sobre a igreja, o nosso Messias é Jesus Cristo. Hoje Ele está ressurreto, assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Essa é a autoridade maior. Então Ele disse: não é assim entre vós. Entre vós, quem quiser ser o maior, que seja o servo. Quem quiser chegar primeiro, que se coloque em último. Quem quiser ser servido, então que sirva, porque de tal forma é a vida do Filho do Homem. De tal forma o Filho do Homem veio. Ele não veio para servir, Ele não veio para receber, meus irmãos, mas Ele veio para entregar. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, entregar a sua vida por amor de muitos. Essa é a entrega maior, a entrega de Jesus Cristo. Não houve sacrifício maior do que o de Jesus.
Por isso o Espírito Santo tem que falar o seu coração hoje, como fala o meu. O que Ele está dizendo para você entregar hoje? O que Ele está dizendo, você sabe o que faz diferença, o que faz distância entre você e Deus. Isaías o profeta diz: os vossos pecados fazem distância entre vós e o vosso Deus. O que o Espírito Santo está revelando na sua vida, que Ele já revelou a mim através dessa palavra, o que eu devo entregar nas mãos do Senhor, dizer: Deus, esse meu caminho, Senhor, que está tortuoso, eu entrego ao Senhor. A angústia, Senhor, que eu tenho segurado contra alguém na minha casa, contra alguém na minha família, eu entrego para o Senhor nesse dia. A mágoa, Senhor, Pai, que eu guardo no meu coração, daquele que me traiu, daquele que me abandonou, Senhor, eu entrego ao Senhor, eu não quero ficar com isso. É entrega, a vida do crente é entrega, meus irmãos. Veja, a Bíblia, sempre quando o Espírito Santo me revela uma palavra, ele diz: Cristiano, vá ver lá no início, veja no início como as coisas eram, veja como Deus agia no início. E o Senhor me levou a Gênesis 22, a história de Abraão. Meus irmãos, Abraão tinha mais de 100 anos, quando Deus faz um pedido a Abraão. Abraão já tinha caminhado com Deus, ele tinha aprendido com Deus, obedecido a Deus, ele aprendeu na obediência, na desobediência, ele aprendeu na guerra, ele aprendeu na luta, ele aprendeu a ver, esperar o milagre de um filho, ele perdeu a fé e fez um filho, mas não era aquele filho, mas ele viu todas essas coisas até que Deus cedeu o milagre para Abraão e deu Isaque. A Bíblia diz que no capítulo 22, ela fala depois de todas essas coisas, depois de uma vida com Deus, depois de uma vida cristã, ele já tinha aprendido tudo com Deus, até o milagre que ele tanto esperava já estava nas mãos dele. Depois de uma vida, depois de todas essas coisas, Deus coloca Abraão à prova, e Deus pede a Abraão uma entrega. Abraão, amanhã, pega o teu filho Isaque, oferece o teu filho Isaque em holocausto. Meus irmãos, Abraão tinha aprendido tantas coisas com Deus, mas a entrega agora, sentir essa entrega, que eu e você devemos fazer, ele ia aprender nesse dia. A Bíblia diz que ele, obediente, ele cortou a lenha, ele preparou os jumentos, ele preparou os escravos. E a Bíblia diz que ele sobe caminho de 80 quilômetros, meus irmãos, até as montanhas onde Deus ia orientá-lo. 3 dias de viagem, nos 2 dias, a Bíblia diz que é o terceiro dia é dia de ressurreição, terceiro dia na sua vida é dia de coisas novas, como nós cantamos. Ao terceiro dia a Bíblia diz que Deus mostra a Abraão onde era o monte. E a Bíblia diz que então os escravos ficariam ali naquele lugar, subiria somente Abraão e Isaque. Nós aprendemos nas historinhas de escola bíblica, que Isaque era uma criança, meus irmãos, mas eu creio que Isaque já era um homem, porque uma criança não consegue suportar o peso da lenha e subir. E a Bíblia diz que Abraão, representando Deus agora, experimentando a entrega, Isaque representando Jesus Cristo, a Bíblia diz que Abraão coloca a lenha, o peso, o fardo sobre as costas de Isaque. Jesus levou sobre si nossas dores e enfermidades, levou o fardo, meus irmãos, que era nosso, levou tudo na cruz do Calvário. Eu creio, meus irmãos, os historiadores dizem que Isaque tinha entre 25 a 35 anos. Dizem que 7 anos após o sacrifício, Isaque se casou, e um homem se casava com 40 anos. Então, eu ouso aqui dizer e chutar uma opinião somente, que Isaque poderia ter 33 anos, para lembrar a vida de Jesus. Isaque carrega o fardo. Quando eu chegar no céu, eu pergunto para Isaque: quantos anos, Isaque, você tinha? Já que as pessoas diziam sobre a sua idade, eu tenho certeza, meus irmãos, que ele vai dizer: eu tinha 33 anos. Mas Isaque então sobe com aquele peso nas costas, sobe até o monte. Ele diz: pai, eu estou carregando aqui esse fardo de lenha, o Senhor está aí com o fogo e com o cutelo, aonde está o cordeiro? O pai diz: Deus proverá para si o cordeiro.
Ele diz para aqueles homens que ficaram: ao terceiro dia, dia de ressurreição, eu e o garoto subiremos, adoraremos a Deus e voltaremos. Ele cria, meus irmãos, que mesmo que ele sacrificasse Isaque, Deus era suficientemente capaz de ressuscitar Isaque. Por isso ele disse: nós voltaremos, eu não sei como, mas voltaremos. Terceiro dia é dia de ressurreição, dia da entrega em nome de Jesus. E aí ele sobe com Isaque. Veja, Isaque sobe, e quando, meus irmãos, exatamente o momento em que Abraão ia sacrificar o seu filho, o anjo brada a Abraão: não faças mal ao menino. Hoje eu vi que temes a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, meus irmãos, é entregar a Deus. Temer a Deus é entregar o seu caminho, confiar nele, ele tudo vai fazer na sua vida. Temer a Deus é não agarrar as coisas desse mundo, é dizer: Deus, eu entrego ao Senhor, o meu marido, a minha esposa, eu entrego, eu não vou agarrar, eu vou entregar ao Senhor, entrego os meus filhos nas suas mãos, entrego a minha saúde, Senhor, entrego a minha casa, entrego o meu futuro. É isso que o Espírito Santo pede a você hoje, em nome de Jesus. Creia. Temer a Deus foi o que o anjo disse a ele: Abraão. Ele não disse: você é obediente, Abraão, você é crente, Abraão, nossa, você é dizimista e ofertante. Não, Abraão, hoje eu sei que você teme a Deus. Quem teme a Deus aqui nesse dia, quem teme ao Senhor, então entregue ao Senhor a tua vida, entregue, casa que nos assiste, entregue a sua vida aos pés do Senhor. Nesse exato momento você pode se ajoelhar aí e dizer: Deus, eu entrego a minha vida, Senhor, no teu altar, entrego a minha casa, daqui para frente, eu entrego tudo nas suas mãos. Cuida de mim, Senhor, cuida da minha casa, cuida dos meus filhos, cuida do meu futuro, em nome de Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.